Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Em primeiro, agradecer a Priscila, diretora de graduação acadêmica, por estar aqui, o DA, por promover esse fórum, para conversar com vocês, alunos, sobre as mudanças vestibulares. Me chamaram, eu vim numa geração que era uma fase só no vestibular, para intermediar essa conversa e entender mais com a Priscila as mudanças que estão acontecendo, o que vem para frente, qual que é a visão da escola e dar essa visibilidade para os alunos. Legal, bacana. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a gestão do DA, que tem sido super parceiro em vários projetos aí da escola, né? Agradecer ao Caio também. Caio foi meu aluno e quando soube que seria o Caio que ia bater essa bola aqui, que a gente ia fazer essa conversa, muito legal, justamente para a gente trazer um pouco mais de tranquilidade para vocês, porque as mudanças que a gente está propondo, na verdade, é justamente para garantir ainda mais qualidade, não só no processo seletivo, mas também na entrega, e mostrar para vocês que a gente já fez vestibulares diferentes e que os alunos que entraram na escola nos vestibulares diferentes estão assumindo posições de liderança, já estão assumindo posições de liderança, em boas empresas ou empreendendo, fundando algumas das startups que vocês, inclusive, usam como clientes. Então, vamos lá, né? Acho que, para começar a mostrar um pouco, antes de falar exatamente o que muda, talvez seja importante explicar por que muda, né? E as mudanças, elas acontecem agora, mas elas estão sendo estudadas já há pelo menos um ano, né? Na recente mudança de governança da escola, quando o Guilherme assume a presidência e eu sou convidada para vir, né, cuidar da diretoria acadêmica de graduação, na verdade, um dos questionamentos do nosso conselho era exatamente a respeito do quanto o nosso processo seletivo está de fato alinhado com a proposta de valor do INSPER, né? E a gente começou então a levantar os dados e fazer as análises necessárias para dizer o quanto o nosso vestibular tem ou não capacidade preditiva, né? Vocês fazem aí estatística, econometria, sabem bem do que eu estou falando. Então, a ideia era avaliar se o nosso processo está, de fato, trazendo um aluno que vai conseguir não só se desenvolver no INSPER, mas também nos dar um pouco de certeza de que o que a gente tem como oferta em termos de curso está alinhado com o perfil desse aluno que está entrando. Então, foram vários estudos, a gente tem um relatório de mais de 190 páginas, mostrando exatamente, ao longo do tempo, como o poder preditivo do nosso vestibular, ele muda em função das diferentes formas de ingresso que a gente tem na escola. E o mais recente que a gente estudou foi exatamente o poder da segunda fase em relação a essa capacidade preditiva. Então, a gente analisou dados de 2015 a 2025, 24, né, na verdade, porque 2025 ainda não tinha acontecido, e a gente percebeu o seguinte: a nossa primeira fase, apesar de ainda ter várias necessidades de melhoria, sabemos que temos, estamos trabalhando para, ela tem alguma capacidade preditiva e estatisticamente falando com bastante significância, tá? Então, ela consegue explicar o resultado do aluno. Então, o aluno que vai bem no vestibular é um aluno que consegue ter notas boas no INSPER, que forma dentro do prazo, que não tem tanto jubila, quer dizer, não jubila, que não tem tanto ADP, que não cancela. Então, a primeira fase nos deixou até tranquilo em relação a isso. Quando a gente começa a avaliar o poder preditivo da segunda fase, os resultados, na verdade, não aparecem, né? Então, especialmente nos últimos anos, a segunda fase deixou de explicar o resultado do aluno aqui no INSPER. Então, a nossa decisão, nesse processo de mudança das formas de ingresso foi: vamos deixar de usar, em especial, a avaliação das capacidades ou competências socioemocionais como processo seletivo, né? Então, a gente não vai mais fazer essa avaliação para classificar os alunos no vestibular, mas sim para ter um diagnóstico sobre cada um dos alunos que entra no INSPER, para que a gente possa fazer um acompanhamento disso ainda mais perto, dado que isso faz parte dos atributos da nossa proposta de valor. Então, a gente tem, sim, por exemplo, competência que a gente pretende entregar para os alunos no sentido de trabalhar em grupo, de comunicação, de resolução de conflitos. E isso deveria ser algo que a gente entrega e não necessariamente que a gente avalia para a seleção. E a lógica, então, foi essa, tá? Então, a segunda fase, no papel classificatório, ela deixa de existir, mas ela passa a fazer parte aí de um diagnóstico recorrente que a gente vai fazer no primeiro semestre, na entrada, na matrícula, no meio do curso e ao final, marcando os diferentes ciclos do aluno aqui na escola. Ciclo básico, ciclo específico e ciclo aplicado, quando já tem as eletivas
e o estágio. Então, acho que a lógica é, agora o que muda é isso, tá? A segunda fase tinha um papel muito importante, em especial no início das engenharias, que era mostrar o INSPER nas engenharias para as pessoas, porque a gente não era conhecido nessa área, né, nas áreas das engenharias que a gente tem. E esse papel foi lindamente cumprido, mas para fins de selecionar alunos, a gente precisava renovar. A gente passou a atuar na administração e na economia com a segunda fase só em 2019, também para ter uma possibilidade de ampliar o público-alvo, para trazer famílias e alunos de fora de São Paulo. Isso também cumpriu o seu papel, mas a partir de agora a gente tem várias iniciativas junto ao Admissions e ao Market que substitui isso no processo de seleção e passa a ser uma atividade que a gente vai fazer ao longo do semestre, ao longo dos anos. Então, acho que a primeira mudança é essa. Perfeito. Né? E aí, né, só para deixar também aqui uma talvez resposta que tem vindo a várias perguntas de alunos em relação à capacidade da primeira fase, não significa que ela é boa e que a gente está satisfeito. Né? A gente sabe que tem várias oportunidades de melhorias. Então, o que a gente definiu e já está funcionando, existe agora um grupo de professores do INSPER atuando como comitê de curadoria do vestibular, não só para a gente avaliar o que a gente faz, mas também para a gente olhar para fora e ver se a prova precisa ser integrada, quais são as provas que a gente vai ter para o curso de Direito versus curso de Administração, Economia e Engenharia. Os pesos têm que ser os mesmos. A gente vai continuar fazendo prova no tablet, prova que é única para cada aluno, ou a gente vai migrar para um modelo de prova no papel, com um pouco mais de transparência, publicação de gabarito. Então, tudo isso está sendo discutido exatamente por esse grupo, que atua como apoio à diretoria acadêmica e vai sempre olhar para o vestibular como, e para as outras formas de ingresso, com uma visão técnica, né? Uma visão de que a gente precisa ter a melhor forma de ingresso para a gente, inclusive, ter o aluno que consegue se desenvolver no potencial da proposta de valor do INSPER. Perfeito, perfeito. Eu acho que, Priscila, é importante a gente comentar bastante que é o medo do está mudando como vai ser. A minha geração, a gente entrou numa prova de uma só. A gente entrou em 2015 e 2019, a maior parte estava formada, então a gente estava formando quando chegou a segunda fase. Vale o desafio ou a provocação para olhem como as pessoas estão, como estão em carreira. O INSPER, ele obriga você a ficar aqui um tempo, dentro. Aula de manhã à tarde, então você não consegue estagiar, você não sai, você se desenvolve aqui dentro. Foi a visão que eu sempre tive aqui dentro. O Aprender a Aprender é um caso que eu conto de comportamento 2, do time de Remo. Eu não vou contar aqui porque muitos vão passar e esse é o mais legal, que você tem que sempre se desenvolver aqui dentro, aprender a aprender e evoluir. E eu acho que é o mais importante. Quando eu cheguei no INSPER, a Faria Lima tinha certeza quem era o INSPER. Outros lugares nem tanto. Hoje, qualquer lugar que você vai falar que você fez INSPER você fez INSPER, que legal, nossa, eu tenho um sobrinho, um primo, um filho que quer fazer, você pode conversar um pouco? Então, o INSPER ganhou uma marca muito grande, eu acho que é o que você comentou disso, e que já para 26.1 não deve ser igual 25.2, certo? Perfeito. O vestibular. Exatamente. Então, a gente já tem algumas discussões com esse grupo de outras mudanças que a gente gostaria de fazer, mas não significa que a gente vai voltar com a habilidade. Essa é uma mudança que no curto prazo a gente não vai retomar, né? A avaliação de habilidades socioemocionais para fins classificatórios. O que a gente vai fazer é avaliar se a nossa primeira fase continua sendo fase única, se vai ser fase única em 2 dias, se vai ser 2 fases em momentos diferentes, em quais cidades a gente vai continuar ou não fazendo prova, quais são os conteúdos que a gente vai cobrir. Hoje a gente está muito focada na matriz Enem, mas a redação tem um formato específico. Então, tudo isso está sendo questões de discussão. Então, até antes do próximo edital, a gente já deve ter uma descrição mais estratégica do que serão as formas de ingresso. Inclusive, pensando na quantidade de vagas, né? Então, hoje se a gente olhar para a quantidade de vagas destinadas para o processo, que é o vestibular, grande parte está lá. A gente tem ali 5% para IB, 5% para SAT, 5% para Enem e Olimpíadas também com 5%, mas o grosso é vestibular. E a pergunta que a gente se faz é isso mesmo? Será que não daria para ter mais vagas via Enem, que é um processo muito mais plural, muito mais inclusivo? Então, tudo isso que a gente está discutindo, e com esse viés muito de selecionar o público-alvo
que tem alinhamento com a proposta de valor do INSPER e que vai conseguir se desenvolver aqui. Porque não adianta nada também a gente ter um processo seletivo que a gente fala para o aluno, vem, você passou. Só que aí o aluno não consegue se formar ou não consegue passar nem do ciclo básico, porque a parte cognitiva, em especial analítica, ele não consegue demonstrar e ele não consegue acompanhar. Então, é uma questão de responsabilidade mesmo e algo que a gente vai continuar fazendo, uma decisão técnica. E eu só posso garantir para vocês uma coisa, a gente preza, e é isso que está na frente dessa decisão, pela qualidade, pela excelência e pela reputação que a gente tem no mercado. O vestibular não é para ficar mais fácil, pelo contrário, é para ser ainda mais competitivo e justo. E eu acho que Priscila vai até em linha com o aprender a aprender do INSPER, que o INSPER, diferente de outras escolas por aí, está sempre na vanguarda de estar inovando. Eu falo isso que tenho colegas que estão fazendo as matérias hoje e eu vejo que o conteúdo que eu aprendi já ficou na teoria 2, já está na 3. E eu acho que é isso que mostra para os alunos, e é importante que o INSPER está entendendo o que precisa, o que não precisa e evoluindo para isso. Exatamente. E aí até o socioemocional, você me corrige no direito, eu não sei como que é, mas engenharia minha irmã fez, tem muito trabalho em grupo, ADM Economia tem muito trabalho em grupo, que não é apenas trabalho, para quem está no começo, SI, que é uma entrega, é um trabalho mais complexo, então, para economia você tem que desenvolver uma tese micro, uma tese macro, para ADM ainda tem o BP, não? Agora é ON. O BP, que antes era para empresas tradicionais ou para uma ideia de negócio, no quinto semestre a gente tem uma atividade que chama Oportunidade de Negócio, que os grupos recebem uma startup ou uma empresa pequena e média para desenvolver uma oportunidade. Então, são empresas reais que a gente traz para a sala de aula. Então, várias habilidades socioemocionais são trabalhadas ali. É um pré-rap, então. Exato. Perfeito, super legal. E é isso. E aí tem ainda o rap, que eu acho que para mim é a joia da coroa. É óbvio que eu fiz a DM primeiro, vou puxar a sardinha para DM. Mas que é isso, você vai juntar, não vai trabalhar com seus amigos, é um grupo aleatório, juntado numa empresa que você não conhece as pessoas, não sabe como vai lidar. E aí eu conheço vários casos de pessoas que a empresa não queria dar informação, ou o gestor da empresa não queria lidar com o problema, ele queria empurrar o problema para debaixo do tapete. E aí você tem que aprender a lidar com tudo isso. Então eu acho que aí que você vai ganhar casca, experiência para chegar no mercado, melhor do que talvez o seu colega que não teve essa exposição em outra faculdade. E é interessante porque os alunos têm falado, não, mas a gente não mede habilidades socioemocionais durante a graduação. Talvez vocês nem percebam, tá? Mas, por exemplo, quando chega no RAP, o aluno é avaliado em várias das competências transversais que estão na nossa proposta de valor. E vocês, inclusive, têm uma pergunta aberta de marketing lá no meio de uma prova de RAP, que ninguém entende por quê, mas é exatamente isso que a gente está medindo. Tá? A gente está medindo, e isso entra num contexto aí de um termo técnico que chama Assurance of Learning, AOL, que o INSPER faz não só para fins de intervir onde não estiver funcionando e precisar atuar, mas também para dar informações para as acreditadoras e certificadoras que a gente tem processo estruturado de avaliação de desempenho. É exatamente isso. Eu acho que para quem for fazer qualquer um dos projetos, vão bater numa situação que não é mais o trabalho de escola, que não deu certo, muda um pouquinho. Aquela situação você tem que lidar com a situação. Então eu vejo isso muito, quando veio a notícia, falei, voltou como era antes, eu tinha um apreço pelo formato que eu entrei. E aí, preciso de uma pergunta que eu acho que bateram muito aqui, a questão do programa de bolsas. Como que fica para frente a sua visão do que vai impactar para positivo ou negativo a situação? A minha visão é muito positiva. Todo aluno bolsista que entrou, ele entrou conseguindo entregar resultado na primeira fase, tá? Agora, o que chamou a gente a atenção é que muitos potenciais bons alunos, que seriam alunos bolsistas, não entraram em função de como não conseguiram comprovar suas habilidades socioemocionais na segunda fase. Então, a nossa preocupação no INSPER é sempre ter mais bolsistas, que consigam se formar pela escola, e a gente percebia um pouco isso, Teve muita gente que ficou para trás no processo seletivo em função de habilidades que eles não conseguiam demonstrar na segunda fase. Então, não é de novo facilitar, por quê? Porque são habilidades que a gente vai desenvolver na escola. Então, a gente está funilando um funil que não faz sentido, que é a lógica do inglês lá atrás. A gente cobrava inglês e aí a gente trazia o quê? Menos diversidade de renda, menos alunos bolsistas. Por quê? Porque não necessariamente o ensino do inglês na escola pública é parecido com o ensino do inglês na escola privada ou com as famílias que têm renda para fazer o inglês fora da escola. Então, assim, inclusive isso é muito semelhante ao que está acontecendo nas empresas com ISD, diversidade. Tem critérios de seleção como o inglês, que são coisas que a gente precisa discutir, que é a seguinte, para a empresa, eu posso desenvolver o inglês? Eu posso treinar a pessoa no inglês? Sim, então não deveria ser filtro. Aqui na escola o quanto que o inglês é preditor de resultado. Não
não era. Então, a gente vai usar inglês? Vai, mas se a gente tiver algum aluno com deficiência de inglês, a gente vai dar o apoio para que ele tenha o treinamento. E eu acho que a habilidade socioemocional é a mesma lógica. Esse filtro, essa peneira, ela vai ficando muito mais fechada e quem tem, provavelmente, melhor condições socioeconômicas, se saiam melhor nessas avaliações. Né? Isso é realidade não só no Brasil, tem estudos da Fundação Ayrton Senna, da OCDE, que mostram isso. As famílias de renda mais baixa normalmente estudam em escolas públicas ou têm menos habilidades desenvolvidas em função do contexto. Tá? Então, a gente deixava de fora gente que a gente tinha condições de desenvolver. Então, a minha perspectiva e a da escola como um todo é que a gente vai conseguir atrair ainda mais bolsistas e selecionar mais bolsistas. Perfeito. E aí vai o ponto que eu acho que quando a gente fala do dado estatístico, nem todo dado pode sair, mas isso é um que é público, que qualquer um pode procurar para descobrir. E o Ayrton Senna é a referência, talvez, em estudo de educação no país. Exato. E aí tem um ponto importante também que eu acho que é legal a gente mencionar aqui, né? Que é essa questão esses estudos que a gente tem usado, que a gente tem lido para ver o quanto que está próximo da gente. São estudos que também abrem a nossa cabeça para reforçar essas competências na nossa grade curricular. Então, em breve, a gente vai ter um novo currículo de Administração e Economia. 2026-1, a gente vai implementar o novo currículo. Esse novo currículo vem com habilidades socioemocionais incluído na grade obrigatória muito mais forte do que o nosso currículo atual. Por quê? Porque é uma necessidade do mercado e das tendências de juventude. Então, a gente se baseou nesses estudos também para fazer desenho dos novos cursos. Então, acho que isso é super importante da gente mencionar aqui também, porque é melhoria constante, né? A gente inova, a gente traz as melhorias em função de mudança de contexto. Você fez estratégia comigo, né? Estratégia se adequa às definições, aí, aos contornos, às condições de contornos do contexto. Não, com certeza, eu acho que até para dar um conforto, como ex-aluno, eu entendo a dor dos alunos quando muda o processo seletivo, que parece, então como eu entrei não era tão bom, era pior, ou mudou, tá facilitando, e eu vivia a discussão do inglês, que tinha que tirar o inglês. Eu acho que tenho 2 casos super legais, alunos bolsistas da minha turma, os 2, por incrível que pareça, não falavam inglês, tinham dificuldade, os 2 moram fora hoje do país, um deles é casado com uma estrangeira, então, e estão super bem de carreira. Eu acho que, não sei se sabe quem são os casos, depois a gente fala, mas assim, o INSPE ele ajuda a desenvolver a pessoa para chegar lá. A maior parte, quando chega aqui na graduação, está acostumado com a escolinha. O professor vai dar nota, eu acho que o primeiro semestre é isso, o segundo o professor vai soltando a mão, na terceira o professor deixou você. Se você quiser aprender, você vai aprender, se não quiser aprender, você vai evoluir até querer aprender. Tem uma outra questão que eu acho assim, a gente tem hoje muitos jovens com várias habilidades, assim, capacidade cognitiva extremamente avançada, mas que tem alguma questão de comportamental que ele não consegue se desenvolver, não consegue demonstrar quando ele ainda é muito jovem. E a gente estava deixando essas pessoas de fora. Então, vem sempre na minha cabeça um aluno do Alpha Lumen. Vocês conhecem o Alpha Lumen? Depois procurem aí o que é o Alpha Lumen. São pessoas com várias habilidades. Os alunos têm várias medalhas de Olimpíadas. Mas a gente tem ali alguns alunos que estão muito introspectivos, que não conseguem se posicionar na idade que estão, porque não passaram por um processo de desenvolvimento dessas habilidades ainda. E eram pessoas que provavelmente no nosso processo seletivo não seriam selecionados. E a gente quer deixar de fora esse tipo de pessoa? Não. A gente quer pôr para dentro e dizer, a gente te ajuda a desenvolver. Então, esse é o foco. Perfeito. E de pergunta, acho que não tinha mais nada. Não sei se DA quer propor mais algum tema que acho que ficou a falar. E a gente também pode fazer outras conversas, se a gente tiver, tirando aí as emoções acaloradas dos alunos e os posicionamentos algumas vezes conflitados de outros, a gente tem espaço aberto, né? Vocês estão no INSPER, quem foi meu aluno sabe, quem não foi, passa a saber. Comigo é porta aberta, a gente pode discutir, não é de igual, porque eu sou bem mais velha que vocês, mas a gente pode discutir no nível de respeito todas as decisões que são tomadas aqui, mas eu só queria deixar vocês muito tranquilos que a decisão é melhor para todos, tá? A gente coloca a missão da escola na frente e a gente percorre a excelência para entregar essa missão que não é nada simples, né? A gente tem uma missão que é bem ambiciosa e a gente conta com vocês, tá? Conta com vocês. Parte dessas mudanças
não só no vestibular, em breve tem as mudanças no estágio, que eu vou comunicar para vocês, a partir da semana que vem tem novidades. Elas foram também estimuladas por ideias de aluno, tá? No semestre passado nós fizemos um focus group, tinha aluno bolsista, tinha aluno não bolsista, de todos os semestres, de todos os cursos. Inclusive tem material gerado a partir dessa discussão, que estimularam também um estudo em algumas questões do vestibular que culminaram com essa mudança. Então, os alunos participaram sim, só que não dá para a gente pôr todo mundo em todos os fóruns, então a gente vai resolvendo com alguns representantes de salas, com alguns representantes de curso, para que a gente tenha a voz do aluno também nessas decisões. Mas não esqueçamos, isso é uma decisão técnica, o aluno precisa ser escutado, mas no final do dia o responsável por essas decisões é o comitê executivo e o conselho da escola. E aí eu acho que é até importante comentar o que é o comitê executivo e o conselho, né, para os alunos. Sim, ótimo. Tá? Então, o comitê executivo hoje na escola, ele é formado pelo presidente, que é o professor Guilherme Martins, vice-presidente acadêmico, que é embaixo do professor Sérgio Lazzarini, tem as diretorias acadêmicas, né? Então, diretoria de graduação, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu e educação executiva, que também são 3 professores, graduação eu, professor Silvio Laban e professora Cristine Pinto, tá? Então, essa é a vice-presidência acadêmica. Então, tudo que é currículo, corpo docente, avaliação de desempenho do corpo docente, junto com o RH, é óbvio, e também a parte de reestruturação, estruturação de cursos, novos cursos, está tudo nessa vice-presidência acadêmica. Aí a gente tem uma vice-presidência de desenvolvimento organizacional, que ali de baixo tem a diretoria de pessoas, então não só pessoas, colaboradores, professores, mas também pessoas, alunos. Então, Student Life está ali, né, junto com a Renice, que é a nossa diretora de pessoas. A gente tem uma diretoria administrativo financeira, operações em geral. Então, toda a infraestrutura, facilities, sala de aula, a secretaria acadêmica, está ali com também acadêmico, que ele também é professor André Marques. A gente tem uma diretoria de marketing, que aí é o André La Rosa, um outro André, que cuida da parte de, em especial na graduação, né, de eventos de atração, mas também comunicação do que é a escola para fora. E aí a gente tem uma diretoria de TI, que também é outro André Felipe, nosso professor de ciência da computação, dos cursos de computação, né, e da pós-graduação de ciência de dados, que cuida toda da parte de tecnologia. Então, esse é o comitê executivo, né? São os executivos escolhidos aí com o aval do conselho para tocar a estratégia da escola, o dia a dia da escola. E aí o conselho, que é formado por executivos ou amigos do INSPER, que ajudaram desde a fundação, grande parte deles são grandes executivos investidores, e também os associados, que hoje basicamente é Cláudia Haddad, que é um dos fundadores, e Pedro Moreira Salles, e a presidente do conselho, a Tânia Haddad, né, filha do fundador, que participa da história da escola desde quando a história começa. Então, a gente está aí, hoje é essa a governança da escola, e a gente tem implementado algumas mudanças e trazido coisas novas, que em breve a gente começa a comunicar mais para vocês. Mas do ponto de vista de graduação, para a semana que vem, comunicado sobre a nova regra do estágio, tá, para todos os cursos. E aí vem curso novo na engenharia, estamos muito apreensivos, já está lá no MEC, se tudo der certo, em breve lançaremos a nossa engenharia da produção, que vai ser um curso incrível, com muito de sustentabilidade, com muito de serviços, com uma ótima sinergia e integração com mecânica e mecatrônica. Então fiquem atentos aí, em breve a gente traz mais novidades para vocês. Perfeito, Priscila, eu tenho 2 últimas perguntas. Uma é, e o desafio do design? Ele acaba? Como que ele fica? O desafio do design. Antes de ontem tivemos uma conversa com os alunos do desafio do design, justamente porque eu acho que encerra-se um ciclo do desafio do design, como ele foi desenhado, para avaliar alunos, para nos ajudar a selecionar os alunos que têm, né, mais fit com o INSPER. Mas o desafio do design é isso, né? O próprio nome da entidade, do grupo é esse. Cada vez que a gente tem uma mudança, a gente tem que desenhar de novo, né? Então, a gente propôs, porque, assim, do ponto de vista de propósito, o que o desafio do design gerou para o INSPER é imensurável, tá? No seguinte sentido, hoje a gente tem certeza que muita gente conheceu e ficou no INSPER em função de como os alunos do desafio do design e as alunas conseguiram demonstrar de uma forma muito eficaz o que é o INSPER, né? Então,
não dá para mensurar. A gente é muito grato, mas a gente não gostaria que a história terminasse aqui. Que a mudança do vestibular não gerasse o fim do grupo ou o fim do desafio do design. Talvez tenha outro nome, a gente já deu algumas ideias, inclusive brincando, é óbvio, o grupo que tem que se intitular alguma coisa ou não, mas a gente acredita que o poder de atrair e de reter, ele vai ser ainda maior se o desafio do design atuar com a gente antes, durante, depois e durante toda a jornada do aluno no INSPER, para a gente ter aí mais integração ainda entre vocês. Então, a gente propôs para o grupo algumas ideias, mas deixamos uma página meio em branco para que eles também trouxessem propostas alternativas, afinal, quem melhor do que eles para desenharem algo novo? Então, tá com vocês, eu sei que vocês têm uma reunião amanhã, e aí na sexta-feira a gente já vai falar, e aí, podemos contar com vocês em quantas atividades? E, de novo, né, vai ser um prazer ajudar vocês a desenhar o que vocês quiserem desenvolver, porque o que vocês fazem para mostrar o INSPER é muito efetivo. Isso é perfeito. E eu acho que o último grande ponto que eu tinha, talvez, é... O INSPER continua o mesmo. Se o aluno quiser subir no oitavo andar, oitavo ainda não, para falar com vocês, Opa! Portas abertas. Portas abertas, cada vez mais abertas. Então, assim, isso é uma outra coisa que é super importante, né? Eu não preciso só de ter um representante como o DA ou Atlético ou uma entidade para acessar a diretoria. Nós somos, né, eu falo, ecossistema INSPER, é portas abertas, é relacionamento. Por isso que a gente tem, né? As salas são todas divididas, não sei se vocês repararam dos professores. Por quê? Porque é isso, se a gente sabe que o professor está lá, bateu na porta, mesmo que não seja horário de atendimento, duvido que o professor pelo menos não vai te receber e falar, olha, não posso falar agora, mas daqui a pouco a gente marca ou a gente conversa. Com diretoria, a mesma coisa, né? Então, acho que as entidades se organizam para fazer isso com mais frequência, mas o aluno que quiser falar com a gente, é isso. Os meus alunos têm o benefício de estarem seguindo a minha matéria, então eles estão com a professora diretora uma vez por semana. Mas não precisa ser o nosso aluno, não precisa ser o meu aluno para ter isso. O INSPER continua sendo excelência e continua buscando melhoria para essa trajetória de entrega de uma missão ambiciosa. Perfeito. E aí, Priscila, talvez você fique chateada comigo aqui, mas é jogar o desafio para os alunos, que eu acho que foi o questionamento de não, mas vai ser pior, vai ser isso. Todos esses argumentos que vai ser pior, se você tem talvez o dado para isso, leva para a discussão com o INSPER, porque o seu corpo, teoricamente, de professores inteiro, olhou os dados, fez o R², de econometria. Vocês não sabem o nível de rigor que foi usado. Você e o Hugo ficaram felizes comigo, que eu ainda lembro que é R². A professora titular de econometria ajudou a gente. Então, assim... se vocês têm esse dado, olhem isso. Senão, o INSPER ele tem muito rigor técnico para qualquer discussão. Eu lembro até hoje a discussão do Proctório, que foi minha época de gestão de DA, que foi uma discussão muito profunda em termos de dados e técnicos. Então, tudo que a gente achou que seria, fomos comprovados errados pelo INSPER de que eles tinham dados comprovando a quão melhor seria estar com o Proctório. Então, é um desafio que eu jogo para vocês. Eu acho que se tem a questão de que você sabe que é melhor do que todo esse estudo, eu acho que é mais para adicionar e ajudar o INSPER. Senão, sobe e conversa. O oitavo andar sempre esteve aberto. Eu falo isso porque eu tenho, relacionamento mais próximo com alguns professores. O Gui foi o professor meu de rap e ele viu bastante o que a gente passou ali. Mas todos os professores sempre foram abertos. Os professores da graduação que eu tive no primeiro semestre até hoje converso, tenho super abertura com eles. Então, propõe esses debates, propõe as discussões, até para dar mais conforto para vocês se precisar. Exato. Que vocês não estão em uma das melhores escolas do país, vocês estão na melhor escola do país de negócios. E a gente conta com vocês, porque hoje a gente está falando de vestibular, mas a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser ajustado, que tem um caminho aí a escola cresceu, a gente teve pandemia, agora a gente tem uma competição muito alta, uma competitividade muito alta, mas tem coisa para fazer. Tem coisas que não são acadêmicas, mas que a gente está monitorando também para trazer melhorias para vocês, né? Um prédio novo, com mais tecnologia, desafogou um pouco, mas a gente não está deixando isso estourar, explodir de novo. A ideia é já pensar como é que a gente consegue melhorar a eficiência no uso dos recursos, mas mais que isso, planejar o próximo passo, né? A gente continua buscando a excelência e o próximo passo talvez seja... definir onde é que a gente vai crescer, onde é que não vai crescer, justamente porque a gente não vai conseguir entregar a excelência. E aí escutar os alunos é fundamental. Mas tenho certeza que das perguntas que a gente tem recebido, nós também,
com base em perguntas como as de vocês, nos sentimos instigados e, na verdade, era uma questão de responsabilidade fazer a análise das evidências para tomar a decisão com rigor, tá? Então, ninguém está colocando aqui uma decisão que foi tomada com base em opinião ou ideias, tá? A decisão está sendo tomada com base em fatos, evidências e análise com alto rigor no modelo INSPER. Então, que vocês fiquem tranquilos, porque estamos convictos que é a melhor decisão que a gente podia tomar por hora, né? Outras mudanças virão. Perfeito. Priscila, muito obrigado. Ao DA INSPER, muito obrigado por esse espaço aqui para a gente poder falar. E, pessoal, de novo, tem medo de falar com o INSPER? Não deveria ter. Procura o DA, deixa o DA levar a informação para vocês, então, para o INSPER. Se não, procura direto. A Priscila sempre foi super aberta, o Guilherme sempre foi super aberto, a Ju, que eu sei que está ali. Agora cuidando de INSPER One. Sempre foi super aberto, então sempre foram pessoas abertas que sempre discutiram, sempre abriram o plenário para discussão. Então, obrigado, DA. E, pessoal, de verdade, se vocês têm alguma coisa, mais algum desconforto, procurem, provoquem e conversem. O INSPER, isso é o desenvolvimento socioemocional que o INSPER quer promover em vocês. Literalmente, essa situação que quer promover isso para vocês. Então, procurem mais debate, procurem mais conversa, procurem provocar. DA, muito obrigado. Priscila, muito obrigado. E INSPER também, muito obrigado por me receber aqui de volta. Obrigada.